Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 38 e 39 do curso de Química 1, que será Propriedades Físicas dos Compostos Orgânicos. Bom, o que é fundamental para esta aula? É a gente relembrar as forças intermoleculares. São 4 tipos de forças intermoleculares. Aqui eu vou fazer uma tabela onde quanto mais para cima, maior vai ser a intensidade da força intermolecular. Se lembre que a força intermolecular ela nos dá nos proporciona justamente as características físicas dos compostos. Então, a temperatura de ebulição, a temperatura de fusão é justamente relacionada com as forças intermoleculares, as forças que as moléculas têm com as outras moléculas, formando assim uma quantidade razoável da mesma substância. Então, a primeira força intermolecular, que é a mais digamos assim, fraca, é a dipolo induzido, que é quando tem duas moléculas apolares. Quando tem duas moléculas apolares, é quando tem uma molécula composta por átomos de proximidade na eletronegatividade. Por exemplo, quando também tem a mesma, tem o mesmo átomo, por exemplo, o N2. O N2 ele tem uma ligação tripla, mas você percebe que o elétron não tende a ficar nem tanto para o lado direito, nem tanto para o lado esquerdo, então não tem momento dipolo. Quando ele se liga com outro nitrogênio para formar, por exemplo, um mol, aqui está a ligação intermolecular de dipolo induzido e dipolo induzido. A gente pode falar também de moléculas que tem a eletronegatividade muito próxima. Por exemplo, o oxigênio também, o O2, ele é uma ligação dupla, aqui está a ligação intermolecular. Bom, vamos para o outro exemplo, a outra força intermolecular que é um pouco mais forte do que a dipolo induzido, é justamente a dipolo permanente, onde tem moléculas polares formando essa interação intermolecular. Por exemplo, o HCl, aqui é uma ligação covalente, onde você tem um H ligado ao Cl. Você sabe que quando a ligação é covalente, só há uma sobreposição de orbitais, portanto o elétron tanto está passando pelo hidrogênio como também pelo cloro. Mas, por ter uma alta eletronegatividade o cloro, ele tende a passar mais vezes, ou melhor, ele tende a ficar mais próximo o elétron do cloro do que do hidrogênio. Então, se a gente tirar várias fotos e dar um resultado de como o elétron se comportou, a gente percebe que o elétron está mais próximo do cloro. Por quê? Porque ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, se a gente pegar um outro ácido clorídrico, a gente percebe que aqui vai ficar mais próximo. Isso aqui é o elétron, então aqui está negativo, aqui está positivo e aqui está negativo. Tem um momento dipolo. Por isso que é dipolo permanente, com moléculas polares. Bom, a outra interação intermolecular é justamente a ligação de hidrogênio. Quando tem essa ligação é quando o hidrogênio está ligado ao FON e vem um outro hidrogênio. Então, por ter esses 3 elementos serem os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, a gente tem que eles ficam muito mais tempo com o elétron, então eles têm um momento de polo negativo. Então ele tem a ligação de hidrogênio, onde que essa ligação é mais forte que a ligação dipolo-dipolo. É como se fosse uma ramificação da dipolo-dipolo, sendo que mais intensa. E a quarta ligação intermolecular é justamente a íon dipolo. Por exemplo, aqui tem um becker e eu coloco NaCl, um sal. O que isso vai resultar? Vai resultar no Na+, o Cl-. Por quê? Porque isso aqui é um sal iônico, ocorre uma dissociação iônica, formam íons. Bom, aí você sabe que a água é dipolo-dipolo.
A água é H2O. Então, não, ela é ligação de hidrogênio, né? H2O. Ok, então o H tem 2 e o O só tem 1. Então fica assim. Por o oxigênio ser mais eletronegativo, ele acaba ficando com os dois, ele fica negativo, por ele ser mais eletronegativo, enquanto que o hidrogênio fica positivo. Então nessa molécula íon dipolo, ó como ela ia ficar. Aqui ia ficar os dois hidrogênios próximo ao Cl-, e o oxigênio vai ficar mais próximo ao Na+, o sódio. Então é aqui, ó, a ligação íon dipolo, a ligação intermolecular íon dipolo. Ok? Então essa é a mais forte. Bom, isso aqui foi para relembrar lá nas aulas de atomística. Vamos agora para pegar todo esse conhecimento e colocar na química orgânica. Por quê? Porque com esse conhecimento a gente consegue classificar qual composto orgânico é mais tem uma maior temperatura de ebulição, uma maior temperatura de fusão, justamente com as interações intermoleculares. Bom, vamos falar primeiro dos hidrocarbonetos. Vamos falar primeiro do hidrocarbonetos. Primeiro, hidrocarbonetos. Bom, o hidrocarbonetos, a gente vai falar primeiro, eu vou falar aqui do alcano. O alcano é aquele que tem o CnH2n mais 2. Por exemplo, um etano. O etano é C2H6. Então ele tem 3 hidrogênio ligado com carbono, ligação saturada, CH3. Isso aqui é uma molécula de etano, mas para você formar, por exemplo, moldes aí, você ia ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de etano. Então, como que uma outra molécula consegue ficar junto a essa? Justamente com as interações intermoleculares. Então, quando você tem um outro etano aqui, ó, para eles ficarem juntos, ocorre a ligação, as interações intermoleculares. Ó. Qual é essa interação entre hidrocarbonetos? A interação entre hidrocarbonetos, você percebe que pela tabela da eletronegatividade, você tem que foi ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Percebe que o carbono está muito próximo do hidrogênio. Então, eles têm uma baixa diferença de eletronegatividade. Então, o elétron não tende nem ficar muito tempo com o hidrogênio, nem muito tempo com o carbono. Então, a molécula ela não tem um momento de polo significativo. Então, essa interação aqui é justamente aquela onde tem um momento muito específico em que cria uma polaridade e ocorre essa interação intermolecular. Então, todos os hidrocarbonetos têm como ligação intermolecular dipolo induzido. Por quê? Porque são moléculas apolares. Isso aqui é apolar. Por quê? Porque os carbonos, o elétron não cria uma polaridade na molécula. Então, é uma molécula apolar. Então, tem como ligações intermoleculares dipolo induzido. Então, tem uma baixa temperatura de ebulição e tem uma baixa temperatura de ebulição e se solubiliza com moléculas apolares, ok? Vamos agora para os álcools. Bom, aqui já muda o papo, né? Por quê? Porque os álcools, eles são diferentes. Por quê? Porque ele tem já um grupamento OH, então ele já vai ter uma polaridade. Vamos pegar aqui o etanol, que é o CH3, CH2, OH. Então esse aqui é o 2 carbonos et, ligações simples AN, OH, OL. Então etanol.
Bom, isso aqui é uma molécula de etanol. Quando tem 1 mol de moléculas de etanol, você tem a quantidade em gramas, que seria, acho que 44 gramas. Bom, se você pegar 1 mol, você vai ter outra molécula aqui de álcool, que seria OH, CH2, CH3. Perceba que aqui tem um oxigênio ligado ao hidrogênio e aqui tem um oxigênio ligado ao hidrogênio. Isso aqui se configura, deixa eu inverter, isso aqui se configura uma ligação de hidrogênio. Por quê? Porque quando o hidrogênio está ligado a FON e outro hidrogênio também está ligado a FON, você tem justamente aqui a ligação de hidrogênio. Então aqui se configura justamente, vou pegar tá o OH e aqui vai estar o O e H. Então aqui vai ter justamente a interação intermolecular, ligação de hidrogênio. Por isso que a molécula do etanol, ela tem uma temperatura de ebulição um pouco maior. Vamos fazer ela reagindo, por exemplo, o etanol junto com a água, CH2OH. Se você pegar a água vai ficar aqui, não, vai ficar assim, né? Por quê? Porque aqui ele ficou positivo e esse aqui fica negativo. Por quê? Porque o oxigênio, olha onde está na tabela da eletronegatividade. Então ele tende a ficar muito mais tempo com o elétron do que o próprio hidrogênio. Então cria um momento de polo. E aqui também, aqui é mais e aqui fica mais e aqui fica negativo. Então aqui está a ligação intermolecular, de ligação de hidrogênio. Ok? Justamente porque o OH, a hidroxila, o oxigênio tem uma alta eletronegatividade e configura uma ligação de hidrogênio porque vem com a água ou com o próprio etanol, quando forma 1 mol, isso aqui é a ligação de hidrogênio. Bom, vamos agora para os aldeídos e cetonas. Vou apagar isso aqui. Então você tem que o álcool, quando tem outro álcool, eles se juntam por ligação de hidrogênio e quando se junta com a água, também forma uma ligação de hidrogênio. Bom, vamos agora para aldeídos e cetonas. Aldeídos e cetonas. Bom, eu disse para você que o aldeído é aquele que tem o duplo OH e com H. Então você pode ter primeiro o etanol, né? O metanol. Metanol seria o C dupla O, H, H. Se a gente pegar um outro aldeído, aqui o C dupla O, H, H, você tem que quem é o elemento mais eletronegativo? É justamente o oxigênio. Então ele fica negativo, enquanto que os hidrogênios ficam positivos e o carbono também fica negativo e aqui o carbono fica positivo. Então isso aqui fica positivo e o oxigênio fica negativo. Então aqui está positivo, aqui está positivo. Então aqui está a interação intermolecular e é justamente uma interação de polo. Não, aqui ficaria positivo, com outro carbono ficaria aqui ficaria negativo e aqui ficaria positivo. Então aqui ficaria positivo e aqui ficaria negativo. Então isso aqui está constituindo uma polaridade, um momento de polo. Então aqui está justamente uma interação de polo permanente, ok? Vamos agora para o aldeído junto à água. Por exemplo, o C dupla O, H, H.
aqui fica negativo e aqui fica positivo, né? Então aqui está positivo. Aí vem a água. Deixa eu colocar essa molécula de lado. Aqui estaria o carbono, aqui estaria o dupla O, H. Então aqui está positivo e aqui está negativo. Se colocar o aldeído na água, a gente percebe que a água é oxigênio ligado a H ligado a H. Então você tem uma molécula de polo permanente e uma molécula de polo permanente também. Então quando o hidrogênio está ligado a um oxigênio e ele tem ligado a um outro FON, isso aqui configura, então isso aqui se configura uma ligação intermolecular de ligação de hidrogênio. Por quê? Porque é o hidrogênio ligado a FON e outro FON. Então ele está ligado a FON e está vindo outro FON. Então aqui tem uma alta diferença de polaridade, porque aqui ia ficar negativo, aqui ia ficar positivo, aqui ia ficar negativo, aqui ia ficar positivo. Então se configura justamente a ligação de hidrogênio. Vamos agora para o aldeído. Não, para acetonas. As cetonas vão se comportar praticamente da mesma forma do que os aldeídos. Por quê? Porque você tem que uma acetona, ela é constituída assim, né? CH3, dupla O. Se você pegar outra acetona, CH3, CH3, dupla O. Bom, aqui ó, tá negativo e aqui tá positivo. Aqui tá negativo e aqui tá positivo. Então, aqui está configurando uma dipolo permanente, dipolo permanente. Bom, mas e quando você tem o acetona justamente com a água? Então você pega uma acetona, o CH3, CH3, dupla O. Se você pegar água, aqui vai estar negativo e aqui vai estar positivo. Por quê? Porque na tabela da eletronegatividade, você sempre seguia por ela. Se vir uma água, deixa eu botar o oxigênio para baixo, para não confundir ali. Aqui vai ser carbono, aqui vai estar o oxigênio, então aqui vai estar negativo e aqui vai estar positivo. E vem a água vai vir com os dois e formando a água, H2O. Então aqui ó, é positivo e aqui também é positivo e aqui fica negativo, menos 2, né? Então, ó, onde está se constituindo uma interação, ligação de hidrogênio também, né? Porque tem H ligado a FON próximo a FON. Então você também tem uma interação intermolecular de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, uma ponte de hidrogênio. Ok? Então aqui também se configura uma ponte de hidrogênio. Bom, então eu falei do álcool, falei dos hidrocarbonetos, falei dos aldeídos, falei da acetona, sempre dando o próprio aldeído com aldeído, aldeído com água, cetona com cetona, cetona com água. Agora vamos para os ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos. O que você tem que sempre perceber nos compostos orgânicos é justamente a hidroxila. Por quê? Porque se você sabe a hidroxila, você sabe de imediato qual vai ser a interação intermolecular. Se não tiver hidroxila, vai ser aquela dipolo induzido, dipolo induzido. Então vamos para os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, a gente vai falar aqui do ácido etanoico. Então é o CH3,
C, dupla O, não, dupla O, OH. Então isso aqui é um ácido carboxílico. Se ele se juntar com outro ácido carboxílico, por exemplo, aqui vai ficar o C, dupla O, OH, CH3. Perceba que você vai ter, deixa eu só inverter isso aqui, ia ficar OH, C, dupla O, CH3. Perceba que aqui, ó, é negativo, porque aqui fica positivo e aqui fica negativo. E aqui vai ficar, ó, vai ficar HO. Então aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar negativo, e aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar positivo. Então, ó, oxigênio ligado a FON e próximo de FON, você tem aqui, ó, nessas duas interações, ó, aqui e aqui. As duas são ligação de hidrogênio. As duas são ligação de hidrogênio. E quando o ácido carboxílico está ligado à água? Então CH3, C, dupla O, OH. Então aqui está negativo, aqui está positivo e aqui está negativo. Se vir a água como assim, ela vai ter o H. Então os H's vão ficar próximo ao oxigênio, então vai ficar H, oxigênio aqui, se constituindo uma interação também de, aqui vai ficar negativo, né? Então aqui está uma ligação de hidrogênio também. E aqui, ó, o H vai estar justamente com o oxigênio, então vai estar aqui, ó, H. Então se aqui está negativo e aqui está positivo, H ligado a FON, próximo de FON. Então aqui também é uma ligação, também uma ligação de hidrogênio. Os dois são ligação de hidrogênio, tanto com o próprio ácido carboxílico como também com a água. São os dois ligações de hidrogênio. Ok? Vamos agora para as aminas. Quinto exemplo, aminas. Bom, as aminas, colocando aqui uma amina primária. Então, CH3, NH. Se você pegar outra molécula dessa, por exemplo, HNHCH3. Bom, então tem hidrogênio próximo ligado a FON, próximo a FON. Então aqui, ó, aqui vai ficar o hidrogênio. Então tem nitrogênio, ó, hidrogênio ligado a FON, próximo de FON. Então aqui, ó, se constitui uma interação de ligação de hidrogênio. Vamos agora para a amina próximo a uma água. Então CH3, NH. Próximo à água. A água é H2O, né? Então aqui está negativo, positivo. E aqui está negativo, aqui está positivo e aqui está positivo. Então está o hidrogênio ligado a FON, próximo a FON. Então aqui também se constitui uma ligação de hidrogênio. Ok? Então as aminas também é uma ligação de hidrogênio. Tanto os hidrogênios como os oxigênios. Olha o oxigênio aqui, ó. O oxigênio próximo a essa molécula. Aqui vai estar a interação de ligação de hidrogênio. Por quê? Porque está hidrogênio ligado a FON, próximo de FON. Então se configura uma ligação de hidrogênio. Bom, vamos agora para uma amina secundária. Uma amina secundária. Então você tem aqui o CH3, N, CH3, H.
Se você vir com outra amina secundária, por exemplo, o CH3, N, CH3H. Então está hidrogênio ligado a FON próximo de FON. Então aqui se configura justamente uma ligação de hidrogênio. Por quê? Porque aqui vai ficar mais positivo, negativo, negativo, positivo. E se a amina estiver próximo de uma água, por exemplo, o H2O, perceba que tem o hidrogênio ligado a FON próximo de FON. Então aqui também se constitui uma ligação de hidrogênio. Bom, então aqui está a amina secundária ligada a 2 carbonos, e tem também a amina terciária, que seria a última, né? A amina terciária quando está ligada a 3 carbonos. Então seria o CH3, nitrogênio, CH3, CH3. Aqui já muda a composição. Por quê? Porque já não tem hidrogênio ligado diretamente ao nitrogênio. Então se você, deixa eu botar isso aqui para cima. Aqui vai ficar CH3. Se você pegar outro, ó, CH3, nitrogênio, CH3, CH3. Pela tabela da eletronegatividade, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Você tem que o nitrogênio e o carbono tem uma alta eletronegatividade. Então o nitrogênio tende a ficar mais com elétron. Então ele está negativo. Já o carbono vai ficar positivo. Então se o nitrogênio está negativo e o carbono está positivo, você tem de cara já uma interação intermolecular de polo-dipolo. Então aqui, ó, vai ser uma interação de polo-dipolo. Por quê? Porque são moléculas polares, não são moléculas apolares. Ok? Então a aula de hoje foi isso. A gente estudou todas as funções orgânicas e conceituando quais foram as ligações intermoleculares. Eu vou começar, então a gente vai falar agora da temperatura de ebulição e a temperatura de fusão. Por quê? Porque com as ligações intermoleculares, você consegue conceituar qual é a maior temperatura de ebulição e qual é a maior temperatura de fusão. Por quê? Por 2 mecanismos. O primeiro que você tem que levar em conta é justamente se as moléculas forem com um tamanho próximo, porque o tamanho importa. Por quê? Porque se as moléculas forem de tamanho próximo, o que vai distinguir a maior temperatura de ebulição para a menor temperatura de fusão vai ser justamente a maior intensidade das forças intermoleculares. Quanto maior a intensidade, maior vai ser a temperatura de ebulição. Bom, agora, e se tiver a mesma interação intermolecular? Então, moléculas que têm a mesma interação intermolecular. Aí vai ser o seguinte: quanto maior for a molécula, quanto maior for a molécula, maior vai ser a quantidade de intensidades, portanto maior vai ser a temperatura de ebulição. Então se a molécula tiver o tamanho próximo, a maior temperatura de ebulição vai ser aquela com maior intensidade das forças intermoleculares. Se as moléculas têm a mesma força, as mesmas interações intermoleculares, você tem que ver o tamanho da molécula. Se a molécula for grande, quanto maior for a molécula, maior vai ser as interações intermoleculares. Portanto, maior vai ser a temperatura de ebulição. Vamos para o exemplo. Digamos que você tem justamente moléculas com um tamanho muito parecido. Por exemplo, o CH3, ó, o CH3, C-OH, e o CH3OH. Bom, pela aula anterior eu falei para você que
os hidrocarbonetos têm dipolo induzido e dipolo induzido. Então as moléculas são próximas, a gente não tem como definir qual a maior temperatura de ebulição pelo tamanho da molécula. Por quê? Porque a molécula é muito parecida. Aqui seria a dipolo permanente, e aqui seria a ligação de hidrogênio. Quando você tem duas moléculas juntas, né? Então, se aqui é a ligação de hidrogênios, aqui terá a menor temperatura de ebulição. Por quê? Porque a interação de polo induzido e de polo induzido é muito fraca. É a mais fraca que tem das interações intermoleculares. Aqui ia ter uma média da temperatura de ebulição e aqui ia ter a maior temperatura de ebulição. Por quê? Porque ia se constituir uma ligação de hidrogênio. Se você pegar outro álcool, vai ter hidrogênio próximo de FON, ligado a FON, próximo de FON. Então vai ter uma interação justamente de ligação de hidrogênio. Bom, e se você tem aqui o CH2, 6, o CH3, 8 e o CH4, 10. Vou apagar isso aqui. Então, esse aqui foi o exemplo para moléculas do mesmo tamanho, só mudando as interações intermoleculares. Quanto maior a interação intermolecular, maior será a temperatura de ebulição. Para esse exemplo aqui, você tem a mesma molécula, você não está alterando as interações intermoleculares. Aqui você está alterando o tamanho da molécula. Então aqui seria o CH3, CH3. Então vai estar ligado a CH3, CH3. Ok. O outro vai ser CH3, CH2, CH3. Ligado a CH3, CH2, CH3. Ok. A quarta molécula seria CH3, CH2, CH2, CH3. Ligado a CH3, CH2, CH2, CH3. E a quinta molécula seria a C5H12. Então seria CH3, CH2, 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 CH3. Ligado a CH3, CH2, 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 CH3. Então, perceba que aqui tem uma interação intermolecular, aqui e aqui. Aqui já tem uma, duas, três, e aqui vai ter uma, duas, três, quatro. E aqui vai ter uma, duas, três, 4, 5. Então, qual é essa interação? Dipolo induzido, dipolo induzido. Por quê? Porque são moléculas apolares. Então, quanto maior for a cadeia, maior será mais quantidade de interações intermoleculares terá. Então, maior será a temperatura de ebulição. Então, a temperatura de ebulição para essa é a maior, para essa aqui é a segunda maior, essa aqui seria mediana, e essa aqui seria a menor temperatura de ebulição, justamente pelo tamanho da cadeia. Mas tem um problema aqui, o CH5H12, ele pode ser ramificado, 1, 2, 3, 4, CH3, 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 3, 6, 9, 12, C5. Então, se tiver ramificado, as interações intermoleculares vai ser menor. Então aqui você vai ter uma proximidade muito grande com essa molécula aqui, Por quê? Porque não está constituindo as 5 interações intermoleculares. Portanto, pode ser que não tenha uma temperatura de ebulição maior do que com 4 carbonos ou com 3 carbonos. Então você tem que ver a ramificação. Quanto mais ramificado, menor a quantidade de interações intermoleculares. Portanto, menor será a temperatura de ebulição. Bom, vou falar agora da polaridade. Não se esqueça que polaridade, polar, solubiliza, polar. E apolar, solubiliza, apolar. Então, quando você tem uma molécula, digamos, cai muito isso no Enem, Uma molécula polar e apolar. Como assim?
seria uma molécula polar e apolar. Você tem uma molécula assim, quando você tem uma grande cadeia carbônica e no final da cadeia carbônica você tem justamente uma hidroxila. Então isso aqui, ó, se constitui uma ligação apolar, porque seria só carbono e hidrogênio, tem uma baixa eletronegatividade entre os dois, portanto o elétron não fica em um momento dipolo. Então aqui seria dipolo induzido e dipolo induzido, que é da molécula apolar. E aqui, ó, só nesse radicalzinho aqui tem polaridade, ó. Então aqui seria uma ligação ou de ligação de hidrogênio ou dipolo, que é uma ligação polar. Então essa molécula ela é de dois tipos. Ela é lipofílica e hidrofóbica. Então aqui ela tem fobia à água e aqui ela tem afinidade com a água. Então aqui ela é hidrofílica e lipofílica. Ela consegue tanto se ligar a uma molécula polar como uma molécula polar também. Isso aqui se constitui um detergente, né? O detergente é assim. Mas aqui na parte hidrofílica você tem, por exemplo, um íon dipolo, um íon que tem como se ligar com dipolo. E se você tivesse uma molécula assim, ó, C, que é tudo carbono, aí tem H, OH, OH, dupla O, OH, H, OH. Quando você tem uma molécula com muitas hidroxilas, você tem uma molécula polar. Se você tiver uma molécula só com a cadeia carbônica, isso aqui é uma molécula apolar. Ok? Vamos para as moléculas anfifílicas. O que é anfifílicas? São moléculas que se constituem uma molécula que tanto tem característica polar, então seria 1, 2, 3, 4. Ela tem a característica ampolar, mas tem um radical, por exemplo, C dupla O, O, N, A. Então aqui é mais e aqui é menos. Então aqui, ó, se constitui uma polaridade, enquanto que a cadeia carbônica se constitui uma apolaridade. Então aqui você tem uma molécula tanto polar como apolar. Isso aqui é um detergente. Então um modelo fácil de entender seria assim, ó, aqui seria a cadeia carbônica e aqui seria a polaridade da cadeia. Então quando você tem uma gordura, você tem uma gordura aqui, a molécula, a parte apolar se liga à gordura e fica assim, ó, ela vai espetando a gordura. Então isso aqui, ó, se constitui o miecelo. Então aqui está o miecelo. Aí quando passa a água H2O tem uma polaridade com a parte hidrofílica. Então vai lá e quebra a gordura em vários pedaços. Então fica a gordura quebrada em vários pedaços. Por quê? Porque essa parte aqui quebra a gordura porque se junta com a água que é polar. Então é assim que ocorre o processo de emulsificação. Caiu o neném já, FUVEST, já caiu em vários lugares aqui, hein? Então a emulsificação é quando você tem uma molécula apolar que se liga à gordura, porque a gordura é apolar, e tem uma pontinha com a polaridade hidrofílica. Então quando a água passa, se liga a parte hidrofílica e arranca a parte apolar junto com a gordura. Então emulsifica a gordura, diminui o seu tamanho. Não é uma reação química, é uma reação física. Por quê? Porque só está diminuindo o tamanho da molécula polar, não está transformando ela em outro composto. Ok? Então a aula de hoje foi isso. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!